Bom dia, pessoal. Então, eu falei que ia deixar uma explicação, né, sobre a análise do plano diretor. Então, agora eu vou dar uma explicação geral aqui, um pouco mais, as questões estão aí de roteiro, mas sempre tem dúvida, né, de como você pode fazer essa análise, né? Então, já tinha falado que pode ser em dupla, tá certo, gente? Em dupla, não é triplo, né? Alguém ficar sozinho, tenta achar outra pessoa, né? Se eu abrir essa sessão, vou ter que permitir para todos, aí já vira trio, já fica bem difícil, né? A gente sabe que um acaba carregando o trabalho, o outro se apoia no outro ali, né? E acaba não fazendo muito, contribuindo muito. Então, no máximo, 2 pessoas por tema. Primeiro, o que é importante, pessoal, escolher um plano diretor mais atualizado possível, né? Ou depois de 2001, pelo menos, porque ele já está dentro do Estatuto da Cidade, né? As normas do Estatuto da Cidade, né? Um plano diretor de um local que você conheça, você tenha experiência, vivência, para comparar o que o plano diretor está prevendo e o que está executando ou não está executando, fazer uma crítica desse plano. Então, você precisa ter um parâmetro, né? E isso pode vir pela vivência, com leituras também, ter publicações, artigos de críticas à evolução urbana do município, daquele município, né? Estudos sobre aquele município que vão te servir de base para você fazer uma crítica àquele plano diretor, mapas, né? Dados, para você fazer uma crítica àquele plano diretor e até alguma proposição, né? Como a gente vai ver aqui. Tá? Então, isso que é importante. Professor, mas tem que entregar em forma de artigo, ou pode seguir aqui o roteiro das perguntas? Pode seguir o roteiro das perguntas. Pode entregar na forma de artigo assim, faz uma introdução, apresenta, né? A introdução pode ser a questão 1. Né? Depois, você coloca a pergunta e pode ir respondendo embaixo. Né? E faz uma conclusão, considerações finais, tudo curtinho, né? 5 a 10 páginas já está bom o trabalho, pessoal. E põe as referências bibliográficas também, que você utilizou. For citar, abre aspas, cita aquele autor, põe a referência, tudo direitinho, né? Como você faria no seu trabalho, no artigo e assim por diante. Então, primeiro aqui, ó, primeira questão. Faça uma caracterização geral do município, localização, aspectos populacionais e econômicos. Então é isso. Por quê? Eu vou pegar lá para corrigir o trabalho, eu não conheço aquele município em termos de população, as características principais daquele município. Então apresenta o município, né? Isso pode ser feito na introdução, ou você segue a numeração aí mesmo, aí, do roteirinho que eu já deixei lá anexado no Google Class, né? Então, tanto faz, pessoal, ou numa estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências, ou segue o roteirinho aqui, tá bom, o importante é o conteúdo, né? Então, essa caracterização é simples, pessoal, não é, né, desenvolver um monte de coisas, tá? Pega alguns dados lá do IBGE, aquele outro lá, Atlas Brasil, sobre o município, em termos de população, crescimento da população urbana, rural, né? O PIB, as atividades econômicas principais, né? Você pode colocar um gráfico dos setores primário, secundário, terciário, qual que é a atividade econômica principal? Quais os problemas principais? Tá bom, tudo introdutório, tá? Tudo bem simples, sintetizado, só para apresentar o município que você vai fazer análise do plano diretor, né? 2, analise os princípios gerais do plano diretor em relação ao Estatuto da Cidade. Então, porque depois de 2001, os planos têm que seguir os princípios do Estatuto da Cidade, lá de ser participativo, da função social da cidade, da propriedade, da sustentabilidade. Então, ele vai, normalmente, né, ele vai vir lá no início, todo aquele discurso lá, né, sobre esses princípios. Então, você vai falar, sim, ele segue lá os princípios do Estatuto da Cidade, porque ele cita, pode citar lá, põe aspas, porque ele está falando aqui da função social da cidade, aqui ó, nesse parágrafo, cita lá o parágrafo, põe a página direitinho.
nesse parágrafo ele está falando da função social da propriedade, cita lá o pedacinho, ou pega um pedaço, não precisa colocar tudo, né? Que confirma, né, que ele está seguindo lá, sobre a sustentabilidade, sobre a questão da participação, né? Ser um plano participativo. Cita aquele pedacinho também, tá bom, não precisa, pode resumir, não precisa pôr tudo que está lá, que ele está falando, né, desses 4 princípios. Pega um pedaço que é significativo, põe lá reticências, fecha aspas, põe lá a página, o autor deve ser a prefeitura, página, ano, acabou. Não é isso? Não, é autor, ano e página, né? Certo, pessoal? Não precisa desenvolver muito. 3. Analise o modelo do plano, geral ou territorial. Então, os planos, né? O mínimo que ele tem que ser, um plano diretor, é territorial. Então, ele está falando lá do espaço físico da cidade, né? Territorial, o espaço, mais é o espaço físico da cidade. A questão do saneamento básico, do uso do solo, né? Que mais? Vamos pensar aqui. De transporte. Então, ele não está falando assim de economia, o territorial. Só estritamente territorial, que é o mínimo que o plano pode ser. Então, ele vai falar desses aspectos físicos, de ocupação, uso, adensamento, tal. Ele não vai falar de economia, saúde, ou vai falar, mas só para ali no começo, né? Mas não regulamentou nada, né? Economia, saúde, que mais? Cultura, né? Educação. Aí seria um plano geral. Mas o físico territorial, ele vai ficar falando ali de saneamento, questão ambiental, uso do solo, né? Transporte, moradia. Então precisa ver se é um plano mais restrito, que vai se restringir às questões físicas e espaciais, ou é um plano amplo, vai falar educação, saúde, né? Economia, finanças, sei lá, cultura, né? Patrimônio histórico é físico territorial, também não ajuda. Tá certo, gente? Então, caracterizar isso. Ele é geral porque ele desenvolve, ele não só fala, mas como ele desenvolve, né? Essas características gerais, econômicas, sociais, políticas, culturais. Aí pode citar um trechinho, mas ver realmente se ele desenvolve e desenvolve instrumentos para desenvolver o que ele está falando de economia, de cultura. Não adianta ele só falar lá, isso aí vai ser regulamentado em lei posterior, né? Então o plano ele não alcançou isso. Ele pode até se referir, mas se ele não desenvolve, não cita os instrumentos, as estratégias para alcançar na área econômica o que ele está propondo, na área de saúde o que ele está propondo, então, por mais que ele faça lá, se refira a eles, mas não desenvolve, não tem instrumento, não fala de onde vai vir o recurso, ele não, você pode falar isso, ele se propõe a ser um plano geral, mas ele não desenvolve, não regulamenta, não fala de onde vai vir os recursos, não tem instrumentos para executar um plano geral, seja na economia, nas finanças, na cultura, na saúde, na educação, o que for. E o territorial, né? Se ele é só os aspectos físicos mesmo do espaço, controlar o espaço físico da cidade, ordenar, do município, né? E da cidade. Também. E aí comprovar, cita lá um parágrafozinho, assim por diante, tá bom, pessoal? 4. Analise a inserção regional do plano, articulação com os planos dos municípios vizinhos. Então, isso, ele deve, né, minimamente buscar essa articulação com os problemas do município vizinho. Não adianta planejar só meu município se lá o rio que cruza o município nasce em outro município e é poluído, né, está sendo assoreado. Em relação ao transporte regional, muito importante também, ou sobre a economia. Ele deve prever essa inserção com os planos vizinhos. Mas difícil, hein, gente? É difícil. Já analisei bastante plano aí, né, ao longo desse tempo. Você vai achar muito pouca coisa referente à questão regional. Como que ele está abordando a questão regional? Ele deveria abordar, porque nenhum município está sozinho no espaço, né? Ele
é um município numa área de plantação de cana e ele quer ser um município turismo natural. Então é complicado. Como que ele se articula a toda uma região que tem um perfil econômico diferente? Então você discutir isso, vê isso. Vai ter muito pouca coisa. Ah, mas o plano só fala isso, professor. Então coloca só aquilo ali. Não tem problema. Ah, o plano não fala nada. Então você fala, o plano não tem nenhuma referência à questão regional. Vou dar uma dica aqui, hein, gente. Se é um PDF, já dá lá um Ctrl F lá no PDF, coloca lá regional, região, vê o que aparece ali também, já. Né? Então é isso. Tá? Se tiver pouquinho, é isso mesmo, coloca que tem pouquinho, acabou. Cita, coloca a página, pronto. Tem bastante, vai resumir. Né? Outra coisa também. Deixa eu ver, eu falo aqui na frente, acho que é essa aqui, a quinta. Ó. Quinta, analise as principais estratégias do plano e os instrumentos para sua execução. Pode ser geral ou um tema específico, zonamento, habitação, turismo. Importante, compare com outros planos para ver diferenças de propostas e instrumentos. Então, vamos lá. Se um plano é pequeno, um plano diretor inteiro é pequeno, tem 40, 50 páginas, então não tem muita escapatória. Você vai ter que analisar o plano inteiro. Porque você não vai pegar um tema lá, saneamento básico, ele não vai desenvolver. Se ele tem 40, 50 páginas, para falar mesmo que for só o plano territorial, físico-territorial, ele não vai ter muito desenvolvimento. Você não vai ter muito conteúdo para analisar. Agora, se é um plano com mais de 100 páginas, que o município ele quer desenvolver lá o turismo, né, o potencial turístico, aí ele vai desenvolver mais a parte de debater essa questão do turismo, desenvolver diretrizes, normas lá para desenvolver o turismo. Você pode escolher esse tema só, desde que tenha conteúdo suficiente para você analisar a questão específica, turismo. Ou a questão ambiental, o município lá tem uma pedreira, tem pedreiras, então tem um problema ambiental grave lá, provavelmente. E aí ele vai desenvolver muito tema, norma, diretriz, para desenvolver essa questão ambiental. Então você pode analisar essa questão. Então, se um plano é muito grande, você pode pegar um, dois temas do seu interesse, transporte, saneamento básico, habitação, o que for, que ele tem um tema mais desenvolvido. Né? O plano pode ser estratégico, ele vai desenvolver a questão do saneamento. O saneamento pode ser estratégico dentro do plano diretor, né? Ou do potencial turismo, por exemplo, isso acontece bastante, mas desde que tenha conteúdo para você analisar esse tema dentro do plano. Se é um plano diretor bem curtinho, físico territorial, não vai ter conteúdo suficiente, a não ser que você vá lá na regulamentação daquele tema específico do plano diretor, numa lei específica que ele criou. Tá? Mas se não, é o plano diretor inteiro mesmo. É o conteúdo que você vai ter e olhe lá. Se você não precisar até pegar um artigo para complementar, assim por diante, uma outra lei, né, de uso do solo, por exemplo, ou uma lei de saneamento que foi regulamentada depois do plano diretor. Aí você pode juntar com o plano diretor e aquela lei e aí fazer uma análise melhor. Sim, aí dá. Tá certo, gente? Né? Se o plano diretor é curtinho, mas tem leis regulamentares, né? Que vão surgir depois, aí você tem que nem a lei do uso do solo. Normalmente não vai estar no plano, vai ter um macrozonamento, né, no plano diretor no máximo. Agora, a lei do uso do solo, com aquele zonamento detalhado, micro-local, né, que nem o Marcelo Absolo falava, se é uma lei regulamentar, aí você pode pegar essa lei regulamentar, os mapas e debater também, tá certo? Aí você pode pegar um tema só. Mas se for só o plano diretor, é um plano curto, então vai ter que analisar o plano todo. Agora, comparar com outros planos diretor é sobre esse tema, não precisa ler todos outros três planos diretor. Tá certo, pessoal? Mas você pegar aquele tema de um município que tratou aquele tema também, mas trabalhou de uma forma mais completa. Você comparar como que o seu plano diretor da sua cidade, o que você escolheu, está
analisando e como essa outra cidade fez aquele tema, senão você vai ler muita coisa, né? Não precisa ler o outro plano diretor inteirinho, mas como ele trabalhou aquele tema e se desenvolveu instrumentos, estratégias, realmente não colocou lá aquele monte de chavão, né? Palavras bonitas, mas genéricas que não tem nenhum instrumento, normas, diretrizes, né? E da onde vai vir os recursos? Não adianta nada lá, é o plano da letra morta, né? O famoso plano de gaveta, só para o inglês ver e acabou, né? Beleza, pessoal? 6, ó. Identifique se o plano está sendo efetivado. Quais os principais problemas identificados? Então, isso é importante. Desde o ano da aprovação do plano, né? Se ele já está desatualizado, né? O que ele conseguiu implementar? O que realmente ele conseguiu ordenar do espaço do município, do espaço urbano? Né? Se ele conseguiu, por quê? É aquele negócio, será que ele desenvolveu as diretrizes? Ele regulamentou, estabeleceu normas, leis, aqueles instrumentos, né, para executar no plano diretor? Chegou num zoneamento da cidade, né, o zoneamento de uso do solo, de ocupação, de parcelamento, ou, por exemplo, um plano de transporte, se você for analisar esse tema de circulação, mobilidade urbana, acessibilidade, ele chegou a regulamentar isso? Dificilmente ele vai regulamentar isso no plano diretor, né? Ele vai colocar alguns parágrafos lá e vai falar que, ó, isso precisa ser desenvolvido em lei regulamentar. Então, aí você pode ir lá na lei regulamentar, se for o caso, de um tema que você escolheu, 2, né? Então, ele está sendo executado? Sim, não, por quê? Em que medida ele conseguiu executar alguma coisa, né? Parcialmente? Pô, debata isso. E aí que você tem que conhecer o lugar realmente. Pode tirar foto, colocar no trabalho, para comprovar o que você está falando. Sim, ele está atendendo. Olha, ele fez isso aqui na questão da saúde, na questão da moradia, ele fez isso aqui, do lazer, áreas verdes, ele fez isso aqui, está combatendo lá o vazio urbano. E dá um jeito de comprovar o que você está afirmando lá também. Por isso que é bom conhecer o município, pode tirar uma fotinho, colocar. Tá bom, pessoal? 7, ó. Faça um prognóstico, né? Faça um prognóstico. Proposta para a solução dos problemas identificados. Principais intervenções socioespaciais. Então, agora aqui, todas as questões anteriores era você fazendo algum diagnóstico, né? Uma crítica àquele plano ali, uma análise e uma crítica àquele plano. Na 7ª questão, você vai fazer uma proposta. Então já que o que esse plano conseguiu atender? O que ele não conseguiu atender? Ou atendeu parcialmente? Você escolher uma dessas intervenções do plano e falar, olha, faltou fazer isso, aquilo. Claro, uma coisa bem simples. Você como planejador urbano, o que você acha que deveria ser feito em termos de legislação, de obra, de execução, de controle? Então, você fez um diagnóstico antes, agora você vai fazer um prognóstico, né? Simples, tá, gente? Não é nada, né, detalhado, super complexo, mas que você se proponha a resolver, em parte, aquele problema que você identificou, que você criticou. Então, o que deveria, qual a sua proposta para resolver aquele problema identificado, ou o principal problema identificado no município? Qual o principal problema do município? Né? Ou 2 ou 3 problemas, que for que você escolher. O que o plano tentou normatizar, regulamentar isso? O que ele não conseguiu fazer? E aí o que deveria ser feito? Então você vai redigir de uma forma mais simples, mas vai colocar lá suas propostas. Qualquer coisa me procura, a gente marca aí um Google Meet, a gente debate, não tem problema. O importante é a gente entender o que está sendo proposto e tentar fazer. Tá, pessoal? Tudo objetivo, não precisa enrolar muito, né? Umas 5 a 10 páginas aí tá bom demais. Né? Então é isso. Obrigado, até a próxima.